Bom dia, hoje meu grupo, formado por mim, Felipe Valente, pelo Felipe Sarceda, pelo José Diego, pelo Rafael Fonseca e pelo Henry, a gente vai apresentar a ida de uma equipe brasileira que foi até a Cidade do México tratar de negócio com a família Fernandes, que é dona da maior rede de distribuição do México. E no nosso trabalho a gente encontrou algumas dificuldades nessa negociação, porque a equipe brasileira queria uma negociação mais direta, falar sobre o produto, o preço, uma coisa mais rápida. Mas os mexicanos, eles têm costume de ser mais, de conversar mais, de ter mais negócios, mais falas mesmo nos negócios. Então eles pediram para falar um pouco da família, da origem, para eles se conhecerem melhor e ter um maior conhecimento de quem está fazendo o negócio. E esse foi o problema do nosso encontro, mas a gente encontrou algumas soluções para contrariar isso. Em culturas de baixo contexto, as negociações costumam ser mais diretas, com o pessoal indo direto ao ponto. Já as negociações de alto contexto, como as mexicanas, eles priorizam bem mais as relações do que os negócios primeiro. Ou seja, o almoço não estava sendo perda de tempo. O Sr. Fernandes sabia o que estava fazendo e queria conquistar a confiança do seu público primeiro. A primeira estratégia é fazer ajuste na expectativa ao diretor de financeira. Esta conversa deve acontecer depois de um almoço particular com as pessoas do lado do México. Entenda sua preocupação com o contrato, os preços e os prazos. Esses pontos são importantes e vamos tratar eles. Porém, o México não é tão fácil assim de lidar com negócios, porque primeiro temos que na verdade, eles não são bons em números, né, aceitar fácil e tal. Eles têm que, sentir confiáveis, ter uma noção. E um almoço ser a boa prática, uma boa prática para ter uma confiança. E a equipe tem que entender que tem que ter um respeito bom, grande, uma educação principalmente, e compreender, e também participar a conversa sobre os negócios e tal. Bom, também é importante que a equipe analise tudo que foi conversado durante o almoço, os valores do anfitrião, suas ideias e suas crenças para ficar mais fácil de entender como é que ele pensa, assim podendo facilitar a negociação e o networking. A segunda etapa é entender o ponto de saída cultural. As negociações não começaram só quando eles começaram a falar de negócios, mas sim bem antes, na hora do almoço. O Sr. Fernandes queria saber se os brasileiros estavam dispostos a criar uma relação com ele ou só vender seus produtos. Ele também queria saber se a equipe brasileira estava disposta a conversar com ele ou só vender seus produtos e vazar o mais rápido possível. Porque para ele, o mais importante de uma relação é a confiança. As orientações para o diretor financeiro tem que ter uma postura boa, clássica e também moderada para compreender. O comportamento tem que ser adequado, que nem no almoço. Tem que ser calmo, educado, prestativo e ouvir a opinião. A equipe tem que valorizar a educação para entender como que funcionam os acordos e negócios dos brasileiros. A equipe tem que ter respeito na mesa e tem que ter uma moderação adequada, para não passar nenhuma imagem negativa para a pessoa que estava fazendo comércio para fora, no México. A terceira estratégia é propor um próximo encontro sem quebrar o relacionamento criado. A equipe deve começar agradecendo o almoço e valorizando a história do Sr. Fernandes. Depois disso, eles podem introduzir para a parte comercial. Essa fala respeita a cultura mexicana e ao mesmo tempo permite que os brasileiros possam falar sobre negócios. Essa estratégia é melhor do que exigir as coisas de forma apressada. Isso pode prejudicar a negociação, parecendo ofensivo e colocando a negociação inteira em risco. Por isso, é melhor você conversar de maneira intuitiva e dinâmica, de forma que consiga estabelecer uma conexão com os parceiros mexicanos, equilibrando
ponto? Equilibrando relacionamento e resultado. Após isso, você começa a negociar o preço e os produtos. Bom, com isso a gente concluiu que em cada país a negociação pode ser diferente. E no caso do México, as relações sociais são mais importantes que o contrato. Então a gente consegue concluir que o almoço ele foi a parte mais importante do contrato porque criou os laços que permitiu o contrato ser fechado. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir.